envolventes, aquele tipo de história que faz com que o seu leitor não queira parar de ler. Que sabe quando você lê uma história e que parece que você está vivendo ela, você está mergulhada dentro daquele mistério, dentro daquele romance, dentro daquela aventura? Como você, pequeno gafanhoto, consegue construir esse tipo de história? Esse é o tema do plot de hoje. Fica comigo que até o final, com certeza, você vai aprender muito a como melhorar, elevar o nível do seu texto e escrever as suas histórias da melhor maneira possível. O plot é um episódio que acontece toda terça, às 18 horas. E nós temos o Desbloqueia na quinta-feira, que é um podcast que eu faço com a parceria do Otaku Palpiteiro, digamos assim, que é o meu marido, e a gente discute sobre alguns temas de anime. A gente de vez em quando também vai trazer outras pessoas aqui pra discutir sobre algumas histórias, e dessas histórias eu acabo também ensinando algo pra vocês, alguma técnica que aquelas histórias estão usando, e aí você também acaba aprendendo a como também levar o mesmo desempenho daquela história para a sua história. E no dia de hoje, a gente vai falar sobre quais são as estruturas, o que precisa para uma história ser envolvente e como você pode ficar atento nisso para criar a sua história. Mais engraçado, essa aula está sendo gravada, mas depois, ali pro dia 15 de abril, desculpa, a gente vai voltar com as aulas ao vivo. Eu tô com muita saudade de conversar ao vivo com vocês. Eu sei que algumas pessoas preferem o gravado, mas eu gosto do ao vivo também por ter pessoas aqui, né, tirando dúvida na mesma hora. Então, pra você que tava esperando o ao vivo, ali depois de abril a gente volta com eles. O importante é que o conteúdo tá aqui gravado ou não. Beleza, vamos então direto pro conteúdo. O que é essa história envolvente, então? O que determina uma história ser envolvente? Isso é relativo, porque uma história pode ser envolvente para mim e não ser envolvente para você. A história, para ter essa conotação de ser uma história envolvente, ela precisa fazer com que o leitor, não queira parar de devorar aquela história, e também que faça ele se sentir inserido dentro daquela história. Não existe nada melhor do que você ler um livro e você realmente se sentir dentro daquele universo. Se for de ficção, melhor ainda, porque você vai se transportar para um universo completamente diferente, com seres completamente diferentes, ou de ficção fantasia, ficção científica, etc. Mas se for também uma ficção como um romance, ou até um suspense, uma história de terror, você também sentir aquelas sensações que a própria pessoa que tá vivendo aquela história, melhor. Você consegue viver 1000 vidas, né, lendo livros e se colocando no lugar de vários personagens. Melhor ainda é quando essa história realmente faz você ter esse olhar, faz você querer participar. É legal ler, mas como fazer isso acontecer? Pra fazer isso, pra história ser envolvente, eu tô olhando aqui na minha cola, você precisa de textos que verdadeiramente prendam o leitor, textos que vão fazer o próprio texto, né, do livro, quando a pessoa ler, seja um texto que seja fluido o suficiente para que a pessoa queira continuar, que facilite essa escrita, a leitura da pessoa. Personagens que envolvam, inspirem aquela pessoa que tá lendo, né? Eles são responsáveis por fazer a pessoa se envolver dentro daquela história, porque quando eu vou abrir um pouquinho mais sobre cada um desses pontos, explicar cada um desses pontos, mas o personagem, não só o protagonista, ele é fundamental para fazer com que a pessoa queira viver e participar daquela história, para fazer com que a pessoa enxergue os olhos através da visão daquele personagem. Então você precisa investir em bons personagens e personagens que não são apenas o seu protagonista. As pessoas às vezes se preocupam muito com a questão do protagonista, mas esquecem dos outros personagens. E a mesma construção de valor que você precisa fazer para o seu protagonista, você também precisa fazer para os seus outros personagens. Assim você tem uma gama de personagens a mais que faz com que a pessoa que está lendo possa escolher. Talvez ela não se identifique tanto com o protagonista, mas vai se identificar com outro personagem. Quando a gente lê uma história que tem uns personagens que são muito rasos, pessoas que são muito rápidas, às vezes pode ser até uma história curta que você lê pra passar o tempo, mas não é aquela história que te envolve, que te marca, que você pensa assim, caramba, como eu gostaria realmente de estar vivendo dentro desse universo, como eu queria entrar aqui dentro desse livro e participar desse universo, dessa história, dessa trama que tá acontecendo. Então, muito do peso disso vai pro personagem. Outro ponto são os plots, né? Ou a trama, na verdade. Quando elas são
previsíveis, né? Quando elas não são previsíveis, digamos assim, a pessoa acaba se sentindo mais envolvida porque é mais desafiador acompanhar aquela história. Quando alguém tá lendo uma história ou até assistindo e acaba tendo uma previsão muito grande das coisas que vão acontecer, fica meio chato você continuar acompanhando aquela história. Porque se você já sabe tudo que vai acontecer, é igual, tipo, na nossa vida. Se a gente souber, apesar das vezes a gente querer saber de tudo que vai acontecer, se a gente realmente soubesse de tudo, a vida seria muito sem graça. Essa tensão, essa ansiedade que gera na gente de querer saber qual é o próximo passo, é o que dá essa empolgação pra gente querer continuar vivendo, digamos assim. E na história é a mesma coisa. Se você tem lá a trama e ela não é previsível, as reviravoltas não são previsíveis dentro da história, fica mais envolvente, você consegue fisgar mais a atenção do seu leitor, gerando essa ansiedade do bem, digamos assim, para ele. Ele fica mais disposto a querer realmente desenvolver algum trabalho, né? A querer ver desenvolver algum trabalho, ó, gente, doida. A querer desenvolver aquela história ali junto com você, a querer assistir, a querer até dar palpite, ler, fazer pontuações. Às vezes tem autores que ficam chateados quando o leitor começa a criar teorias dentro da história. Mas eu acho que isso é o ponto máximo de dizer o quanto aquela história foi envolvente. Por mais que às vezes algumas histórias possam ter algumas falhas, se a pessoa gostou tanto daquela história ao ponto de se decepcionar, é em que em algum momento o autor conseguiu se envolver tanto ela naquele universo, que a pessoa queria tanto que aquilo fosse real, que até começou a ela mesma construir o restante da trama na sua mente. E às vezes se decepcionou por algum caminho que o autor tomou, ou de fato às vezes o autor não consegue dar continuidade tão bem quanto começou, né? Aquele meme da internet que eu sempre dou ele como exemplo aqui, que eu acho muito legal, que tipo, o cavalo, né, desenhado, o início legal, o meio mais ou menos e o final uma merda. Mas o objetivo é que você consiga levar esse envolvimento do início ao fim da sua história. Tem muita gente, às vezes, que faz um início envolvente, aquela trama. A gente teve um exemplo aí agora de The Promised Neverland, que parece que não no mangá, mas eu não li o mangá, mas eu também não vi a segunda temporada ainda, mas já entendi o que aconteceu, que eles quebraram, adaptaram, tipo, sei lá, 3 temporadas em uma só pra finalizar logo ali na segunda temporada. Ficou estranho, dizem que ficou estranho, ficou esquisito. E eles fizeram um início muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido, com toda essa atenção, todo esse envolvimento. A gente queria sempre assistir o próximo episódio, o que estava acontecendo. É um anime de suspense, então a gente sempre queria saber se ia dar errado, se não ia. Tinha um plot twist bem legal ali no final. Mas, quando chegou a segunda, eles não desenvolveram tão bem. Então, você precisa também manter essa coerência do início ao fim da sua história. E ter uma promessa bem definida. Mas sobre essa promessa eu vou falar no final dessa aula. O que é ter essa promessa bem definida para o seu leitor, para a pessoa que vai ler a história. Ai, peraí que eu tô tentando baixar aqui meu... Ih, não acredito, meu roteiro travou aqui. Eita, gente. Ah, que beleza. Ah, esses computadores. Consegui aqui. A tela travou completamente. Beleza, vamos lá. Como fazer então agora, né? Primeiro, os textos que prendam o seu leitor. Como fazer textos que consigam fazer com que o seu leitor não queira simplesmente parar de ler a sua história. Primeira coisa é ter uma escrita fluida. E o que é essa escrita fluida? É quando, ao escrever, você não coloca barreiras dentro da sua escrita, ou não tem uma escrita muito complexa e que a pessoa consiga ler de uma forma direta, que ela não tenha que parar tanto para conseguir compreender o que foi escrito, ou que ela consiga ter uma fluidez que ela não precise parar em muitas explicações, ou que aquelas explicações ou aquelas falas incorporem no texto de uma maneira que não seja exaustivo. Quando o texto acaba sendo exaustivo, porque assim, apesar de muita gente criticar as pessoas que não gostam tanto de ler, a leitura, ela não é algo que é muito natural para o nosso cérebro, porque o nosso cérebro é mais natural de fato, a visão
E a fala. A leitura foi algo que a gente desenvolveu, né? Desenvolvendo a nossa civilização, a escrita e, consequentemente, a leitura, o alfabeto e etc. Então, não é tão fácil, não é tão inerente, assim, não é tão natural a gente ter esse esforço de ler. E exige atenção, exige tempo, muito mais, você demora muito mais para ler um livro do que para você assistir um filme daquela mesma história. Só que, é claro, eu sempre incentivo a leitura, não é isso que eu tô dizendo. Mas você, como autor, se você quer conquistar mais pessoas e até mesmo converter essas pessoas que não gostam de leitura e convidar elas a falar assim, cara, dá uma chance, a minha história é legal, você precisa dar para ela um texto que seja de fácil digestão. Existem alguns autores que gostam de se achar os bambambãs por escreverem difícil. Só que e isso é minha posição, até mesmo a minha posição das coisas que eu acredito, eu prefiro muito mais escrever uma história simples, de fácil leitura, com a escrita mais fluida e que dê acesso para qualquer pessoa ler e entender, do que escrever algo muito difícil, muito complexo e só algumas pessoas que já têm algum nível intelectual que vão conseguir compreender aquilo que eu estou falando. Existem obras para todos os gostos. Vai ter aquela pessoa que vai gostar mais e vai querer realmente só aqueles autores que escrevem dessa forma mais complexa, e para essas pessoas essa leitura vai ser fluida dentro dos parâmetros do que ele espera de ser escrita fluida, e vai ter a grande maioria que vai preferir mesmo que a escrita seja mais simples. E aí você precisa ter coerência, essa linguagem precisa ser adequada para quem você escreve. Por exemplo, esses livros que tem o termo que tem essa linguagem mais complexa, geralmente são histórias também mais complexas. Aí chega uma pessoa iniciante só porque viu algum autor falando desse jeito, só porque os autores antigos, né, os autores mais clássicos falam assim, quer escrever um romance, às vezes até um romance mais, como é que eu vou dizer, mais simples, e usar essas linguagens mais complexas. Só a linguagem dentro de um contexto não funciona, ou seja, quer usar palavras difíceis e de difícil compreensão dentro de um enredo que não pede aquele tipo de linguagem. Então, se eu, por exemplo, escrevo ficção e fantasia, mais principalmente voltada para essa área de fantasia, e eu não posso, em alguns momentos, para alguns personagens, eu posso usar uma linguagem mais complexa, uma linguagem mais difícil, mais culta, mais formal, até por conta da personalidade daquele personagem. Quando, sei lá, é um mago, um ancião, eu posso utilizar essa linguagem mais rebuscada para ele. Mas a linguagem como um todo, até do próprio narrador, não seria muito adequado, talvez não coubesse tanto. Couberia, talvez, se eu estivesse fazendo um isekai, uma história, uma ficção, uma fantasia histórica, né? Usar alguns termos medievais da época, né? Algumas coisas que remetessem naquela época, mas faz parte do contexto. Teria tudo a ver com o contexto se eu estou fazendo uma história de ficção medieval. Ou eu também poderia usar uma expressão bem coloquial, ou seja, bem casual, porque o público que vai estar lendo são pessoas que gostam dessa linguagem mais casual. Mas atenção, usar linguagem casual não significa você escrever de qualquer jeito. Não significa você escrever como se você estivesse falando com seu coleguinha na esquina, porque isso também não deixa a linguagem do seu texto fluida. Juliana, não posso usar gírias? Você pode usar gírias. Atenção, você que pretende usar certas gírias, principalmente às vezes gírias coloquiais, regionais, dentro da sua história. Você pode utilizar, mas você utiliza como uma característica de algum determinado personagem e não como regra pro texto inteiro, porque senão fica chato. Assim como é chato, o pessoal adora zoar carioca, que a gente fala assim, não sei o que, meu é paulista, né, mas como eu já vi que sou paulista, já vi falando, né? Ai, cara, tipo assim, não sei o que, mano, não sei o que, tal, e o pessoal fica zoando que a gente fica falando muita gíria, e realmente a gente fala muita gíria, tipo, nossa, eu acho que carioca é o brasileiro que mais xinga, assim, a cada
5 palavras é um palavrão e pra gente já não é nem mais um palavrão, sabe? É tipo um negócio que já é no correio. Eu tenho que me policiar muito, porque no meio, realmente, a gente fala muito, entendeu? A gente se xinga entre amigos, então eu acho que é meio uma cultura. Mas se você coloca isso pra dentro de um livro e todo o seu texto é assim, fica uma coisa cansativa. Quando aparece esporadicamente, quando aparece pra marcar um determinado personagem, é aquela linguagem daquele personagem, tudo bem. Mas imagina o narrador ou a pessoa, ou o personagem principal, a maioria do texto ser completamente em gírias e sabe qual é, tipo, não sei o que. Fica uma coisa muito chata de ler. Você não precisa fazer só gírias e xingamentos para ter uma fala e um texto mais coloquial, mais casual, mais leve. Você pode fazer isso de uma forma mais coerente e que dê essa fluidez, né? Existe aí um equilíbrio. Porque se eu entro no Wattpad, às vezes, ou até em outras plataformas que tenham fanfics, eu vejo os textos, às vezes, de algumas pessoas, e até um quadro que eu quero trazer aqui no canal, eu analisando algumas dessas histórias, e aí as pessoas colocam, não, o objetivo é até não denegrir, muito pelo contrário, é trazer histórias boas, né, ou trazer algumas histórias que eu acho que tenha potencial e só de repente dar um empurrãozinho pra aquela pessoa de falar, olha, eu acho que você poderia melhorar aqui, vamos ver como é que isso, eu ainda tô pensando de como fazer, porque eu não quero ofender ninguém, eu não quero colocar nem expor nenhum perfil aqui de ninguém, para as pessoas falarem, porque fulano é burra, porque escreveu errado, porque você tá dizendo que a história dela é ruim, não é esse o objetivo é ajudar até e trazer até um conteúdo como exemplo. Vamos pensar como é que eu vou fazer isso de uma forma que não seja ofensivo pra ninguém, porque as pessoas são delicadas. E só que aí a gente entra às vezes muito ali, principalmente essas fanfics de eu sou a dona do morro, ou o meu querido amor, chefe do morro, essas histórias desse tipo, elas pensam que como as pessoas que escrevem, algumas pessoas que escrevem, elas pensam que porque elas estão falando de uma história que se passa num ambiente que é extremamente informal, né, como talvez a Boca de Fumo, como a questão da favela, né? E o engraçado é que algumas vezes essas pessoas que escrevem talvez nunca nem tenham passado e tenham uma visão muito caricata do que é o pessoal da favela, como se todo mundo lá só falasse desse jeito, não soubesse falar certo, só falasse errado. E aí tem essa visão completamente caricata do que é, entendeu? Até fica estranho e às vezes até pende ao ridículo, porque fica menosprezando o pessoal que mora lá, quando lá tem muitas pessoas muito cultas e que falam de uma forma bem culta e formal, mas elas acabam trazendo expressões e falando como se todo mundo falasse muito errado. E fica um texto extremamente cansativo, não só pela trama, porque assim, qualquer trama, até mesmo essa, dessas fanfics ou dessas histórias, algumas nem são fanfics, são histórias originais, mas que tem esse tema, né, da Princesa do Morro e etc. Até essas tramas que são muitas vezes sinal de chacota, podem ser boas desde que você consiga nivelar elas de uma forma decente, de uma forma adequada. E aí você pegar e escrever várias gírias uma atrás da outra, seu texto inteiro, sua descrição é só aquilo, deixa o texto cansativo e estraga a sua história. Deixa de ser uma história envolvente. E descrever e ter descrições imersivas. O que são essas descrições imersivas? Até agora, há pouco eu estava falando com um aluno meu, um aprendiz, ele leu a história de uma das outras aprendizes que já tinha finalizado e deixou a história dela disponível para os outros alunos, para os outros aprendizes, os outros jornadeiros, digamos assim, ler a história dela. E ele tava falando que ele elogiou muito ela, por ela ter uma descrição muito legal. E ela era uma pessoa que realmente sempre se preocupou com isso, de fazer essa descrição mais imersiva. Mas foi até um desafio para ela, porque no one shot são poucas palavras, então ela tinha que podar, ser muito bem descritiva em cenas específicas e em outras ser um pouco mais rápidas. E esse é um bom equilíbrio pro texto. Você também não pode fazer uma cena, não é que você não pode, tá? Você como autor pode tudo. Mas não é recomendado que você, dentro do seu livro, que
todas, absolutamente todas as cenas sejam extremamente descritivas e imersivas. Que isso seja feito em momentos específicos e estratégicos. Ou seja, que você realmente queira fazer com que o leitor mergulhe e se envolva mais com aquele tipo de cena que você está fazendo. Porque quando você faz isso pra tudo, também pode se tornar cansativo e ao mesmo tempo você acaba não dando valor para algumas cenas que seriam mais dramáticas. Por exemplo, algumas cenas ápices seriam mais dramáticas, né? Ou mais intensas e precisariam de uma descrição maior, mais detalhe, porque você foca a atenção do leitor naquela cena. Vão ter mais detalhes, você vai descrever um pouco melhor, não só do detalhe do ambiente, tem muito disso também. Às vezes as pessoas entendem ou acham que esse ambiente... Ai, eu estou coçando, desculpa, porque eu acho que eu passei a mão no meu gato e eu acho que eu tô com o nariz cheio de pelo de gato. Mas existem pessoas que acham que essa questão de descrição imersiva é só do ambiente. Aí a pessoa perde páginas e páginas e páginas descrevendo a cor da parede, a cor da cortina, o tom da luz, como é que é? O enquadre, sei lá, aonde os raios do sol batem e refletem no espelho e que ilumina e que um raio toca a parede X, o outro raio toca o chão, o outro raio toca a pele e vai assim fazendo umas descrições muito, 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 muito detalhadas de coisas que às vezes nem são tão importantes assim. E esquece o principal. Quer dizer e descrever como que aquele personagem está se sentindo naquele momento. Como aquele personagem está se sentindo. O que ele está pensando, quais as reações. Numa discussão, às vezes a pessoa descreve principalmente na fala, né? Tem muito problema com o diálogo com isso. Diz só o diálogo, mas não diz o que a pessoa está pensando quando diz aquele diálogo. Qual é a reação das outras pessoas que estão em volta vendo, participando daquilo, né? Porque quando a gente está numa discussão calorosa, quando a gente está fazendo qualquer diálogo, a gente pensa... A gente tá conversando, a gente meio que tá pensando também naquela reação, se tá com medo do que a outra pessoa vai responder, se tá seguro, se tá pensando em outra coisa, e as outras pessoas que estão em volta, como é que elas estão prestando atenção naquela nossa conversa, se é suspeito, se não é, se elas simplesmente fingem que a gente não tá conversando, se tá discutindo, o que as outras pessoas estão percebendo, qual é a reação das outras pessoas, talvez alguma vai tomar alguma medida, vai separar a briga, não vai, ou também vai falar alguma coisa, vai pontuar, então... é você conseguir imaginar a cena como um todo e pontuar as descrições corretas na hora correta. E outra coisa também, quando você acaba descrevendo tudo fortemente, com muita emoção em tudo, você acaba fazendo, você nivela. Então parece que tudo tem a mesma importância, todas as cenas têm a mesma importância, ou tudo tem o mesmo pico de emoção. Você não cria vales, você não cria picos e vales dentro da sua história. Que é o quê? Você dá uma calmaria e depois elevar a emoção. Você dá a calmaria e elevar a emoção. E isso é o que mantém mais ainda o leitor envolvido. Às vezes você cria um drama na história inteira e fica aquele negócio meloso. Ou você cria uma tensão muito extrema na história inteira, fica aquela coisa super tensa, mas ao mesmo tempo que não chega a ser envolvente, porque acaba não prendendo tanto a atenção nesse sentido, sabe? A atenção, tudo que é muito linear acaba não chamando tanta atenção quanto a gente ter esses picos e vales, porque você vai mudando a expectativa do leitor a cada pico e vale que ele vai passando, né? Tipo, tem uma cena muito tensa e depois tem uma cena de calmaria, ele respira fundo. Depois tem uma cena tensa, de novo você acaba dando mais adrenalina na hora dele ficar prestando atenção na história. Por exemplo, se você pega um carro numa autopista e você vai andando rápido com ele e todos os outros estão andando, né? Se tá tudo linear, você não sente. Agora, se você vai numa montanha-russa e ela sobe,
desce, aí fica calma, aí de repente sobe de novo, aí depois desce. Essa adrenalina que a montanha-russa dá em você, que ela vai rápido, aí depois ela para, depois ela vai rápido de novo, depois ela para. E a maioria dos brinquedos de parques temáticos, né, pra dar essa adrenalina, ele faz esse esquema de picos e vales. Uma hora é um susto, até mesmo aquele mais simples da Casa dos Horrores, é tipo, uma hora você toma um susto do monstro, aí depois você vai numa sala e fica mais tranquilo, aí depois sai todo mundo correndo, não sei o que, aquela loucura. Então ele também faz esses picos e vales. Então presta atenção nisso também dentro da sua... Na verdade, eu até pulei e falei um pouco dessa questão da trama, mas dentro dessa descrição, porque isso é importante pra você dar esses picos e vales e também não deixar uma escrita tão linear. Saiba em que momento você vai realmente imergir o leitor e outras cenas que você sabe que você pode passar um pouco mais rápido. Segundo ponto, são os personagens que envolvem e inspiram. Como fazer personagens que envolvem e inspiram? Primeira coisa é entender que os personagens eles precisam ter camadas e profundidades. Não é apenas um passado infeliz, tá? Às vezes, quando as pessoas falam sobre camadas e profundidades, elas já pensam logo que se ele é complexo, ele tem que ter um passado triste. Ai, meu Deus, fulano tem um passado tão triste, então aí ele tá lutando agora pra aquilo. Não, ele não precisa ter um passado triste, não é bem o passado. Ele pode ter o próprio presente complexo, alguma decisão que ele precisa tomar. As próprias construções de caráter dele, não só numa infelicidade, mas em alguma situação de decisão que ele precisou tomar. Ele não precisa ser o cara abandonado pelos pais, né? Alguns alunos meus, a gente até pondera isso na jornada para escritor, eles vêm com essa pré-definição de que pro personagem ser complexo ou pro personagem ser mais profundo, você precisa trazer traumas para eles. E você não precisa necessariamente trazer trauma para essa pessoa. Um ser humano, ele é complexo mesmo sem trauma. Então, da mesma forma, você precisa colocar essa complexidade dentro do seu personagem. Fazendo com que ele tenha essas camadas e essa profundidade, é que ele não seja uma pessoa simplesmente rasa ou unânime, né? Ou única. Única no sentido de eu só tomo uma decisão, é sempre sim, sim. E é sempre tudo lindo, é sempre tudo feliz. Agora, quando você pega essa pessoa e coloca ela dentro da trama, não só no passado, mas no presente, no agora, no que ele tá vivendo aquela trama, e ele tem que passar por decisões que até mesmo batam de frente com o que ele acredita e com dúvidas, fazer ele duvidar até dele mesmo ou de alguns aliados. Será que o que eu tô fazendo é certo? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Será que o que eu tô procurando existe? Eu consigo só confiar nos meus amigos? Eu posso? Eles podem depender de mim? Isso é uma complexidade, né? A pessoa não necessariamente tem um trauma, talvez não necessariamente ele seja uma pessoa insegura 100% do tempo, mas a mais segura das pessoas tem sempre uma situação que, por ser humano, vai fraquejar, vai ter que ponderar algum tipo de decisão. Então é isso quando a gente fala de camadas e complexidades. Fora, o que ele tem de sonho, de desejos, não é possível, ele nunca tem raiva, sabe? Ele é sempre aquele personagem bonzinho, linear, que o mais legal do novo Superman, né, que tem sido feito de uns tempos pra cá, é que ele às vezes perde um pouco a linha, né? Pensa que, putz, talvez eu poderia, era só um raiozinho laser e eu matava. O Superman lá do início, e até isso é muito do como os super-heróis eram criados naquela época, eles eram muito bonzinhos demais, então eles não tinham nenhuma complexidade, eles eram bonequinhos que só faziam sempre a coisa certa. Por que os anti-heróis fazem tanto sucesso, né, hoje em dia? Porque eles são complexos, eles são aquelas pessoas que eles lutam pro ideal, eles não são os vilões, mas eles são complexos, eles têm um padrão de comportamento muito mais próximo do nosso, que a gente não é bonzinho o tempo todo, às vezes a gente também é um filho da mãe com alguma pessoa um dia que a gente ficou estressado, e aí não é legal quando você tem um personagem que ele é muito perfeitinho. O pessoal fala, por exemplo, do Tanjiro de Kimetsu no Yaiba, né? Ele é, sim, um exemplo de personagem perfeitinho, mas a gente vê que em alguns momentos ele vacila por conta da irmã, ou ele tem medo de que ele realmente não consiga fazer com que aquilo dali, aquele objetivo dele se concretize, né?
Ele tem essa preocupação, ele tem um pouco de preocupação, mas sim, ele é um tipo de personagem que é o contrário. Ele é o protagonista perfeito, mas os outros à sua volta que vão modificando. Geralmente as pessoas não acham conexão com o protagonista em si, apesar de achar ele muito fofo, vai achar conexão com as outras pessoas em volta que têm as dificuldades e são transformadas por esse protagonista. Então, quando você escolhe esse protagonista perfeitinho, você entende que não é ele que vai fazer a ligação com o seu leitor. Quem vai envolver o seu leitor é as outras pessoas que vão cruzar o caminho desse personagem. São essas outras pessoas que vão fazer, que esses outros personagens que são imperfeitos e que têm contato com esse personagem perfeito, digamos assim, que vai fazer com que os leitores se identifiquem. Porque a gente não consegue se identificar com pessoas que são perfeitas, porque não somos assim. E o Tanjiro, de certa forma, ele até tem, como eu falei, esses medos. Ele diz algumas vezes que ele tem. Então, ele não é perfeito de todo. Por mais que ele seja uma pessoa que pense muito positivo, às vezes, em alguns determinados... Eu li um mangá todo e assisti a primeira temporada do anime, ainda não vi o filme, mas se foi adaptado como está no mangá, em alguns momentos ele realmente pensa que tudo tá perdido, que ele mesmo não vai dar conta das coisas, que talvez seria mais fácil de fato se entregar. Em alguns relapsos de momento ele pensa, em alguns momentos ali do mangá ele pensa nisso, né, que talvez seria muito mais fácil realmente entregar. São poucos, rápidos momentos, mas ainda assim, o que demonstra isso? Demonstra que apesar dele ser uma pessoa perfeita nessa questão de personalidade, super alto astral e tal, ele também tem lá seus vacilos em outras questões. Ele não tá completamente perfeito de todos os lados. Isso é ótimo, pra realmente ele ser mais humanizado. Outra coisa que já falaram pra mim é o Subaru do ReZero. Eu sou apaixonada por ReZero. E aí uma vez eu até falei nos stories falando, ou alguém tava comentando, né, que ReZero era bom justamente pelo protagonista ser ruim porque ele era humano. O protagonista não é ruim por ele ser humano. É justamente ele ser humano e ter essas falhas que torna ele um protagonista bom. Ele pode não ser um protagonista poderoso, né, com poder, um protagonista forte. Mas quem é que disse que para um protagonista ser bom ele precisa ser forte? Isso não é necessário. Muito pelo contrário, eu até prefiro realmente histórias em que o protagonista seja fraco ou tenha suas dificuldades, mas que também não seja um mimizento por conta disso, né? Aquele que só chora por causa disso. E eu, pelo menos na minha visão, acho que o Subaru não é esse personagem que chora por conta disso. Ele teve esse momento, mas ao mesmo tempo foi justamente o momento que ele entendeu que ele não poderia ser essa pessoa. E assim como a gente também passa por isso na nossa vida, a gente quer realmente se entregar, tá tudo difícil e tal, mas não adianta sentar e chorar. A questão é realmente tomar uma atitude e mudar as coisas, né? Fazer o que tá ao seu alcance. E se você não consegue, você chama outras pessoas para te ajudar. É essa ali a moral da história do ReZero. E o Subaru, ele é um personagem complexo, justamente por isso. Ele tá num isekai, ele tá num mundo completamente diferente. Ele se apaixona por uma personagem lá dentro que ali no início não dá a mínima pra ele, mas também tem outra pessoa que se apaixona por ele, ele tem que lidar com isso. Ele é uma pessoa que ele tem um carisma legal, mas ao mesmo tempo ele não é poderoso, ele precisa lidar com isso, com essas situações de que ele não pode compartilhar a dor dele com outra pessoa, ele sofre muito, fisicamente até, e é legal o anime deixar isso bem claro, porque ele tem o poder de voltar da morte, mas toda vez que ele morre, ele sente dor. E ele lembra de todas as dores e de todas as mortes que ele passou. Não é que ele esquece, ele sabe, ele lembra, ele acorda até justamente com a dor, né, sentindo a lembrança da dor da morte anterior dele. Ele reacorda no ponto, né, anterior, ele sempre volta um ponto antes da morte, não imediatamente, mas ele sempre tenta mudar isso. E essa e ele tem uma insegurança muito grande, né? E um egoísmo também, de certa parte, de querer fazer tudo sozinho. Então, esses pontos que geram essa camada de profundidade. Apesar de, em um certo momento, terem mostrado que talvez antes dele parar naquele secar, ele tinha assim, ele tem, na verdade, um ponto depressivo, ele não tem um trauma, ele tinha uma família maravilhosa, que amava ele, né? Ele sofria um pouco de bullying na escola, mas nada que fosse muito tenso, que parece que deu a entender que realmente ele foi perdendo o ânimo da vida e realmente ficando em casa, não indo mais pra escola, até parar naquele secar, ele tava desgostoso da vida, tal, pela própria depressão, que muitas das vezes não tem motivo, simplesmente acontece. Ele não precisou de um trauma para ser complexo, essa é a questão. Ele tinha uma família maravilhosa, ninguém abandonou ele não tinha uma vida difícil, ele não viu os pais serem assassinados, ele não teve trauma, mas ele é
hoje, né, no presente momento que a história tá acontecendo, um personagem complexo por isso, por ter essas camadas de sentimentos, desejos, medos, valores e tudo mais que um ser humano tem também. Então, isso envolve, porque a gente vai se envolvendo dentro dessas camadas. Tem gente que não gosta disso, tem gente que acha que é muito pra uma história, prefere só o personagem apelão, que sai entrando dando pancadaria mesmo, não sei o quê. Tem, mas, sinceramente, pra mim essas histórias não são tão envolventes. Ou aí você realmente precisa entender pra quem você tá escrevendo e saber dosar isso. Outra coisa é, e aí já, na verdade, juntando, é a humanização. Eu até falei aqui sobre a motivação, mas eu vou falar sobre a motivação depois de falar da humanização, porque já puxa pra esse trecho mesmo, né? A humanização, junto com essa questão da camada, você já acaba tornando o seu personagem mais humano. E a humanização não tem nada a ver com o personagem ser só humano, de verdade. Ele pode ser um outro ser, ele pode ser um objeto. A gente tem o exemplo disso, a Pixar adora fazer esses tipos de personagens humanizados sem ser humanos. A gente tem no Wall-E, a gente tem... O Wall-E é da Disney. A gente tem o... Da Disney da Pixar, agora é tudo da mesma gente, né? Então tá bom. A gente tem Shrek, que é um ogro, um burro, a Fiona, os outros encantados lá que não são humanos, mas eles têm características muito humanas, né? Eles têm as dores e os sentimentos, tanto que tá no Shrek 1 até acaba discutindo isso. Ah, mas ele é só um ogro, não tem os mesmos sentimentos. Mas não, ele tinha. Só que ele tinha lá as camadas que ele queria se esconder, ele queria esconder todos aqueles sentimentos dele, não sei o que. Eu sei que isso é da DreamWorks, não é da Shrek da DreamWorks, mas eu tô dando exemplos, né, de filmes que usam pessoas, usam objetos ou sentimentos, como a gente tem Divertidamente, ou seres que não sejam humanos, porque a gente acha que quando a gente fala de humanização é a característica física, não, é a característica mental e de construção, principalmente de caráter e personalidade, para trazer isso para dentro do seu personagem, independente de que tipo de personagem ele seja. Outra coisa também é a motivação, tipo, o que motiva esse seu personagem a conseguir finalizar, a conseguir percorrer ou a querer percorrer aquele caminho. Por quê? A motivação, e foi até uma coisa que eu já tinha comentado aqui sobre Jujutsu Kaisen, que apesar de eu ter gostado muito do anime pelas lutas, não foi um anime que me envolveu, me prendeu, porque eu não sentia a motivação do personagem, do protagonista. Pra mim não era uma motivação muito forte do porquê que ele foi ali. Aquela questão daquela conversa dele com o avô não me convenceu. Eu acho todo legal a questão das lutas e tal, mas o enredo em si, essa motivação em si não me convenceu. Diferente de, por exemplo, até o próprio ReZero, essa motivação dele querer salvar as vidas das pessoas sempre, porque tem sempre uma tragédia acontecendo e ele é o único sobrevivente, e ele é o único que sabe que aquela tragédia vai acontecer, e ele tenta a todo custo salvar a vida das pessoas para que a tragédia não aconteça. Então ele fica, essa motivação dele de salvar, de ter esse amor por essas pessoas e de se provar também, porque ele sempre acha que ele é inútil, de se provar algo útil, é uma motivação muito forte, e isso que move ele mesmo nos momentos que ele acha que nada vai dar certo. O próprio Naruto, por mais insistente que seja, essa motivação dele de querer ser reconhecido pela vila é algo que leva ele pra frente, que sustenta ele mesmo nos momentos difíceis. Em Attack on Titan, a gente tem essa motivação de vingança dele e de liberdade, dessa sede por liberdade, é o que move ele até as últimas consequências. Então você precisa também pensar em qual é a motivação que esse seu personagem vai ter pra dentro da sua história, porque senão não faz muito sentido você ter um personagem, ele não tem motivação, e não necessariamente essa motivação precisa ser um objetivo final. Tem, por exemplo, Gintama, o Gintoki de Gintama, que é um anime que eu recomendo fortemente que vocês assistam. Tem uma complexidade de personagens assim maravilhosa, uma complexidade de trama também fantástica. E o Gintama, o Gintoki, na verdade, o Gin, ele não é um anime shounen, então o personagem não tem um objetivo, não tem um objetivo, ser Hokage, ser herói, ser não sei o que, não tem objetivo. E aí, mas a motivação dele é
os amigos dele, é tentar salvar esses amigos, é tentar proteger eles o máximo possível. Então é por isso que ele o que motiva ele a fazer as coisas que ele faz, ou que tira ele da inércia, que às vezes ele é muito preguiçoso, e fazer as lutas, cumprir as lutas que ele tem, é justamente essa motivação de querer proteger o mais fraco, de proteger as outras pessoas, e não é uma motivação vazia. Por penúltimo, mas não importante, a última coisa é a promessa, e a gente vai falar é legal, porque nem todo mundo presta atenção nisso na história, mas eu vou deixar como último pronto. É a trama, que, como eu falei pra ela, que ela não seja uma trama previsível e que seja também uma trama dinâmica. Como que a gente faz para que a trama, né? O que é a trama? É o que você vai contar da sua história. Você vai contar o que aquele personagem tá vivendo, tá acontecendo, aquilo dali é a trama. E essa trama, ela precisa ser não previsível, como eu falei, e dinâmica. O que é dinâmica? Dinâmica na medida certa, né? Que ela não tenha alguns percalços que não sejam essenciais para ela, ou cenas de enrolação. Por exemplo, se a gente olha lá em Naruto, muita gente reclama justamente por ter os fillers, ou às vezes algumas situações que você sabe que com aquilo, sem aquilo, a história poderia continuar andando. Quando você torna a história dinâmica, é justamente você conseguir trilhar a sua história sem você ter essas cenas que não fazem muito sentido pra história. Você não pode encher linguiça. Na verdade, o resumo da ópera é essa. Não encha linguiça. Quando você fala também do dinamismo, você precisa entender a questão da sequência. Uma história, são eventos sequenciais. Como que isso acontece? Esse evento sequencial é um efeito dominó e ele tem ganchos. Você sempre está convidando o leitor para um próximo acontecimento importante dentro da história. Você nunca deixa brechas para o leitor respirar o suficiente e pensar em parar o livro para deixar depois. O leitor tem que sentir dor na hora de parar o livro e falar assim, puxa, eu vou ter que esperar até amanhã para ler esse capítulo. Eu vou ter que esperar até amanhã para saber o que vai acontecer no próximo parágrafo, no próximo capítulo, porque você precisa instigar ele sempre. No próximo parágrafo alguma coisa vai acontecer, no próximo capítulo alguma coisa muito importante vai acontecer, e uma sequência que não deixa ele nem respirar, de um jeito que as coisas estejam engatilhadas e que ele pense assim, cara, eu não posso parar de ler esse livro agora. E é isso que torna a história mais envolvente. É óbvio que às vezes por algum momento o leitor vai ou não parar porque, enfim, precisa parar pra fazer alguma coisa, mas que ele sinta dor na hora de parar, sabe? Que ele fique triste de ter que parar de ler o livro naquela hora, porque ele sabe que um parágrafo que ele deixa de ler é alguma coisa importante que ele perde. E a gente só consegue fazer isso quando a gente tem isso muito bem encaixado e também muito bem planejado. E também ter coerência na trama. O que mais tira o envolvimento do leitor na hora dele estar lendo a história é quando a trama toma um rumo completamente diferente, quando as coisas não fazem sentido, quando você tá encaminhando ele pro caminho ali, nossa, isso daí é super legal, e aí o plot que você faz em um determinado momento não condiz com tudo que você já estava fazendo antes, ou não faz sentido pra cabeça dele. Eu vou fazer um episódio só de como fazer plot aqui, de tipos de plot twist, né? Tipos de reviravolta, vamos falar o português, pra gente conseguir, pra que vocês consigam aplicar isso de maneira coerente dentro da história de vocês. Porque também não adianta fazer uma coisa que no final você fala assim, cara, não tinha nada a ver. O plot, quando ele é bem feito, né? A reviravolta, quando ela é bem feita, tem que chamar a atenção do leitor e ele fala assim, caraca, é verdade, faz todo sentido. Não é que você tem que agradar o leitor 100%, mas pelo menos ter coerência na sua trama. E por último, uma promessa. Como você... A história, eu acho que mais envolvente é quando você promete pro leitor alguma coisa e ele fica ávido por querer aquela promessa até o final. O que é essa promessa? Geralmente, ela é ou uma promessa ou uma pergunta de que alguma coisa muito importante vai acontecer naquela história. Então, tipo assim, vai ter bolo no final. Você vai pra uma festa, por mais que às vezes a festa esteja ruim, você vai ficar até o final porque você sabe que você tá esperando parabéns, você tá esperando a distribuição dos docinhos depois do bolo. É isso que você espera. Pelo menos na minha época, quando a gente ia pra casamento, a gente só ficava até o final, só até a hora do docinho. Distribui o docinho, beijo, tchau, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Então você precisa prometer pro seu leitor que vai ter bolo no final, vai ter distribuição de docinho, que ele só pode ir embora depois disso. E você realmente só pode entregar esse ouro no final.
Mas essa promessa é feita desde o início. Quando você coloca, é quando eu digo o final no início pra instigar? Não necessariamente. Mas quando você mostra que aqueles personagens são tão legais e interessantes que eles podem viver uma aventura foda. Quando a pessoa tá saindo pra um tipo de aventura logo no início, que parece prometer algo muito emocionante. Quando o próprio protagonista tem uma pergunta forte a ser respondida. Será que ele consegue alcançar não sei o quê? Será que ele realmente vai conseguir achar One Piece? Será que ele vai conseguir derrotar o poder dos demônios? Será que ele vai conseguir libertar o povo dele? É uma promessa e você fica querendo saber até o final. E depois disso, você conduz com todos os outros aspectos que eu falei até aqui para você conseguir continuar mantendo o seu leitor ou o seu espectador ávido por querer a resposta, por querer essa promessa. Agora, muito cuidado, porque se você faz uma promessa muito boa no início, mas entrega nada no final, que é o que foi o problema que parece que aconteceu com Neverland, você realmente acaba dando tiro no pé, porque você faz um início maravilhoso, você promete muita coisa, parece que vai ser tudo muito diferente, uau, uma obra-prima, e depois você não consegue sustentar aquilo. É o que eu reforço, planeje bem a sua história para que você já entenda até esse final se você realmente conseguiu levar essa coerência, essa promessa até o fim. Porque se você não conseguiu cumprir essa promessa, se você se desviou ali no meio do caminho, aí é um tiro no pé. Porque aí a pessoa vai ávida por aquela promessa, você não cumpre aquela promessa, você não responde bem aquela pergunta que você fez no início, e aí a pessoa fica decepcionada. Não tem nada pior do que um leitor frustrado. Mas isso pode acontecer com qualquer ator iniciante. Quanto mais prática a gente tem, melhor a gente fica, com certeza. Minha nação é isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido bastante. Me conta aqui embaixo nos comentários qual foi a coisa que você mais aprendeu nesse episódio do Plot. Já se inscreve no canal, não deixa de curtir, ó. Da última vez teve 28 alunos aqui assistindo e poucos likes, então não esquece de dar seu like. E eu espero vocês na quinta-feira no Desbloqueia e na próxima terça no próximo Plot. Beijo grande e até a próxima!